Olá, pessoas! Eu sou Natasha Henneman, este é o Redemunhando e hoje eu vim falar com vocês sobre as minhas excelentes leituras do mês de outubro de 2020. Ufa, mais um mês de 2020 passou. O mês de outubro foi muito cansativo no trabalho. Foi quando a gente voltou às aulas presenciais aqui no colégio onde eu trabalho. E passamos pelas fases mais difíceis da Olimpíada de História, promovida pela Unicamp, a UNHB, que é feita pelos alunos, mas os professores também orientam, então o trabalho fica muito intenso pra gente. Mas ao mesmo tempo foi um mês de leituras incríveis, como eu falei já na abertura do vídeo. Teve a maratona literária de Halloween, que foi promovida pela Mel, do canal Tea with Mel, e também protagonizada por vários booktubers. Na verdade, eu não fui oficialmente convidada para participar, mas a Paty, do canal Patrícia Lima, me chamou gentilmente para participar de uma live de sprint de leitura no canal dela. E foi muito divertido, acabei entrando em mais duas lives durante a maratona literária de Halloween. E como vocês sabem, eu fiz um vídeo aqui para vocês apresentando as minhas leituras, o que eu pretendia ler no mês de outubro, e vim contar para vocês o que foi que eu consegui e o que foi que eu achei dessas leituras. Antes das leituras de Halloween, tem duas que não se encaixam muito nesse pacote, então já vou falar delas de uma vez. A primeira foi um livro curto de um autor japonês chamado Yasunari Kawabata, e o nome do livro é Nuvens de Pássaros Brancos, pela editora Nova Fronteira, tradução do Paulo Hecker. Parece que tem uma nova edição da editora Estação Liberdade, e a tradução nova desse mesmo livro é Mil Tsurus, mas eu li nessa edição da Nova Fronteira, e o autor foi Prêmio Nobel de Literatura em 1968. E é um livro que fala bastante sobre uma parte da cultura japonesa, fala sobre a cerimônia do chá, e na verdade conta a história de um personagem que perde o seu pai. Na verdade a mãe dele já tinha falecido, o pai dele falece, e ele começa a descobrir coisas sobre o passado do pai dele, relativas a casos amorosos que o pai teve, e ele mesmo começa a se envolver também com mulheres que o pai já se envolveu. Ele tá num ponto da vida um pouco perdido, em que ele não sabe se deve se casar ou não. Então, assim, é um livro bem introspectivo, eu achei. Ele é delicado, ele fala muito da porcelana chinesa, dos detalhes, e eu identifico isso muito com a literatura japonesa que eu já li, que não é muita coisa, mas eu vejo a literatura japonesa dessa maneira bem delicada, cuidadosa. Esse livro, por exemplo, ele não tem reviravoltas assim muito intensas, mas foi uma boa leitura. Não foi uma leitura transformadora que mudou a minha vida, nada disso. Mas foi uma boa leitura e eu gostei de conhecer o autor, que é um prêmio Nobel. Sempre é interessante ver por que escolheram esse autor e tudo, né? E a outra leitura que não fez parte da maratona de Halloween foi uma finalização de leitura, A Razão Africana, Breve História do Pensamento Africano Contemporâneo, do Muriatan S. Barbosa, pela editora Todavia. O Muriatan é historiador e professor universitário do curso de Bacharelado em Ciências e Humanidades e do Bacharelado em Relações Internacionais e do Programa de Pós-Graduação em Economia Política Mundial da Universidade Federal do ABC, em São Paulo. E eu fiz a leitura conjunta desse livro com a Fabi, minha grande amiga virtual. A gente se conhece só virtualmente por enquanto, mas ela é professora de filosofia no ensino médio, assim como eu. Fiz muitas e muitas anotações, deixei até as anotações aqui no livro anexadas para quando eu precisar consultá-las. Além das anotações, tem muitas marcações, eu sublinhei também, e não sei se vai dar para ver porque tá lápis. E assim, eu pretendo fazer um vídeo para esse livro, espero conseguir, porque como eu anotei muita coisa, eu ainda preciso dar uma enxugada para conseguir passar para vocês a essência do livro. Mas basicamente o Muriatan vai fazer aqui um panorama do pensamento africano, e aqui é bem abrangente mesmo, ele vai pegar pensadores de vários países do continente africano, do fim do século XIX e de todo o século XX. E o que eu achei muito interessante nesse livro é que ele consegue mesclar muito bem a história do pensamento, a história das ideias, com
a história política, a história econômica, cultural do continente africano. E como é que as ideias externas também influenciam nisso, embora, obviamente, o foco seja os pensadores africanos pensando a própria África. O livro está dividido em 3 partes. A primeira é chamada A Personalidade Africana, se foca mais na parte cultural e no início do século XX, fim do XIX, início do XX. A segunda parte, O Reino Político, fala bastante sobre os caminhos políticos que eram pensados pelo continente africano no meio do século XX. Então fala bastante de Guerra Fria, da disputa entre as potências capitalista e socialista, por aqueles territórios e por aquela influência. E a terceira parte chama-se o autodesenvolvimento, mais voltada para uma análise econômica, das ideias econômicas no continente africano. Mas, ó, gente, excelente leitura, fica a dica para quem quer se introduzir nesse assunto, porque, assim, a partir daqui, você consegue ir buscar o pensador que você quiser se aprofundar, mas te dá uma ideia muito geral de como foram as linhas principais de pensamento na África, sobre a África, durante o século XX, principalmente. Oi, Fredinho. Vou filmar você porque as pessoas querem ver você. Estão me pedindo nos comentários. Dá um oi. Oi, gente. Olha, eu durmo perto dos livros. Tchau, gente. E agora chegamos à maratona literária de Halloween, minhas leituras de terror. Vocês vão ver que a intenção foi ser de terror, mas nem todas foram. A primeira que eu finalizei na maratona foi Cantigas no Escuro, da Laura Paul, Jana Bianchi, Iris Figueiredo, Emily de Moura, Solane Quioro e Gabriela Martins. É uma edição independente e é um livro, acho que podemos classificar como jovem adulto, young adult, YA, que a gente chama, né? De contos. E não só isso, mas são contos que se passam no Brasil e que interpretam canções de ninar brasileiras de formas meio bizarras, meio de terror, assustadoras. Então eu trouxe até aqui quais canções que vão ser reinterpretadas, que foi uma das coisas mais legais do livro, assim, eu queria saber qual seria a próxima. Ciranda Cirandinha, o conto da Jana P. Bianchi, é muito bom. Me deu um quentinho no coração, assim, sabe uma coisa meio Turma da Mônica? É um grupo de primos que vai para uma chácara dos avós passar as férias e eles ficam, sei lá, brincando de aventuras, filmando as aventuras deles. E nessa eles vão cair num mistério, um objeto misterioso, e depois isso vai ganhando volume. Mas, gente, muito brasileiro, dá pra se identificar com várias coisas. Teve Eu Fui no Tororó, Se Essa Rua Fosse Minha, O Cravo Brigou com a Rosa, Alecrim Dourado e Batatinha Quando Nasce. Mas foi uma leitura muito legal, tem essa pegada um pouco sombria, um pouco assustadora, mas é muito tranquilo de ler, gente. Eu sou a pessoa mais covarde que tem pra essas coisas, mas não precisa ter medo, não. Realmente são histórias muito bem feitas. Se você se empolgar para comprar esse livro, acho que só tem em versão digital, tá bom? Mas se você se empolgar para comprá-la pela Amazon ou qualquer outro livro que eu mencionar aqui, pode, por favor, usar o meu link que tá aí no box de descrição, porque comprando por esse link, você não paga nada mais por isso e eu recebo uma pequena comissão pela venda. Mas é um livro curto e interessante, eu acho ele meio diferente do que a gente vê por aí. Outro que eu finalizei na maratona de Halloween foi este aqui, A Menina do Capuz Vermelho e Outras Histórias de Dar Medo, da Angela Carter, pela Penguin Companhia. Quem me presenteou com esse livro foi a Ilmara, então foi um livro que eu ganhei de presente, estava esperando aqui na estante, eu achei que foi a ocasião perfeita para lê-lo. Pelo que eu contei aqui, são 20 contos de fada, curtos, o livro é bem curtinho, de vários lugares diferentes, e que tem uma pegada também meio bizarra, assim. Não dão medo, pra mim não deram medo, mas cada um tem uma coisinha, às vezes é meio sobrenatural, às vezes é meio esquisito. E eu gostei muito, muito da introdução feita pela Angela Carter, porque ela fala sobre vários aspectos dos contos de fadas, de uma forma geral, assim,
sobre eles serem ou não moralizantes, sobre o aspecto do entretenimento, sobre o fato de as mulheres serem predominantemente as contadoras de histórias nos contos de fadas, e etc, etc, etc. Aliás, nesses dois livros, este e o Cantigas no Escuro, os dois têm protagonistas mulheres em todos os contos, tá? Mas eu achei muito bom. Eu já li o da Angela Carter, um maior, não sei se vocês já viram, é uma coletânea de contos também, mas é maior. Eu acho que os contos que estão aqui tem no outro livro. Eu não me lembrava deles, mas eu lembro que o outro livro eu não gostei tanto. Esse aqui eu gostei mais. Então vai saber. Acho que é o momento da vida que eu tô lendo que eu gostei mais do que quando eu li primeiro a outra coletânea. Também quis ler alguma coisa relacionada a bruxas, que é uma das figuras que mais me chama atenção nessa vibe de Halloween. E eu peguei um de não ficção, Mulheres e Caça às Bruxas, da Silvia Federici, pela Boitempo. Esse livro está lindo, maravilhoso. Eu tô falando de tudo, esteticamente. Olha só, gente, que livro lindo, lindo, lindo. E o conteúdo dele maravilhoso, simplesmente maravilhoso. Deixa eu falar da tradutora, que é Essi Candiani. O nome completo dela é Essi Regina Candiani. Tá perfeita a tradução. Gente, que livraço. Aliás, eu não falei a tradução do outro, né? Deixa eu falar. Esse da Angela Carter foi traduzido pelo Luciano Vieira Machado. E esse aqui da Silvia Federici, essa autora é filósofa italiana e ela é autora do Caliban e a Bruxa, que explodiu faz uns 2 anos, mais ou menos isso. Mas eu acho que a Silvia Federici, ela faz mais um papel de historiadora do que de filósofa, embora, claro, existam muitas reflexões aqui nos livros dela. Este aqui, o que eu gostei mais é que é uma reunião de artigos que resumem o Caliban e a Bruxa. Então ele é mais curto, ele é mais fácil de ler, ele é menos detalhista, assim, ele tem... o Caliban e a Bruxa, ele é muito cheio de documentação, o que eu acho ótimo, porque significa que a pessoa pesquisou muito bem. Mas confesso que no Caliban e a Bruxa, eu fiquei com uma sensação de ter entendido muito pouco, ou de ter captado muito pouco o que ela queria dizer. Esse livro, Mulheres e Caça às Bruxas, é excelente porque ela resume os pontos principais, os argumentos principais, para afirmar que a caça às bruxas foi um mecanismo encontrado para domesticar os corpos das mulheres, os corpos e os comportamentos das mulheres, para consolidar a retirada de terras de populações pauperizadas, camponeses, povos indígenas, na Europa principalmente mulheres, que eram servas, que eram camponesas também, e como atualmente existe caça às bruxas. Por mais estranho que isso soe, existe. E ela vai argumentar sobre isso, sobre como é uma espécie de continuidade em relação à caça às bruxas da Idade Moderna. Livro excelente, maravilhoso, leiam. Quem tá com preguiça de ler o Caliban e a Bruxa, ou quem já tentou ler e não conseguiu, vai para esse primeiro, tá? Por ser um resumo, eu acho ele bem mais fácil de ser apreendido. E depois dá pra ir pro Caliban e a Bruxa com esses pontos principais na cabeça. E aí eu acho que a leitura fica mais fácil de ser compreendida. Também li um incrível que estava na minha lista dos 12 livros para 2020, Drácula, do Bram Stoker, pela Penguin Companhia. A tradução é do José Francisco Botelho. E, gente, eu adorei o Drácula, eu amei essa leitura. É um livro grandão, mas eu não fiquei entediada com ele. Eu achava, porque assim, eu já tinha ouvido falar que é uma história contada por meio de diários, cartas, e realmente é uma compilação de diários, cartas, notícias de jornal. Só que eu achei que tudo isso seria relativo ao castelo do Drácula, assim. Eu achei que toda a ação aconteceria no castelo do Drácula, porque o começo do livro se passa no castelo, mas depois as coisas vão para Londres. E aí o Drácula fica solta na cidade de Londres e começa a causar pânico em quem sabe, que é pouca gente, mas em quem sabe quem ele é, do que ele é capaz. Na verdade, as pessoas vão descobrindo tudo isso.
Então é um livro muito legal, eu fiquei empolgada durante a leitura, bem dinâmico, rola uma caça ao vampiro também, que a gente gosta de ver. O texto introdutório do prefácio é muito legal. Quem tiver essa edição, deixa para ler o prefácio no final, porque os prefácios da Penguin Companhia costumam ter spoilers, tá? Nesse aqui eles até avisam, tem uma nota de rodapé falando, olha, contém revelações do enredo, então se você não quiser, leia no final. Mas, gente, muito bom, muito bem escrito, não achei de uma linguagem difícil. Claro que foi escrito no final do século XIX, 1890 e tantos, né, 97, por aí. Então era época vitoriana, você percebe todo esse pudor na história do Drácula mesmo, embora no prefácio ele fale bastante sobre as simbologias bastante sexuais que existem por trás dessa figura e da história inteira. Então, bem vitoriano mesmo, assim, essa coisa da mulher pálida e da mulher idealizada e um monte de outras coisas. Mas eu gostei muito mesmo, e outro dos aspectos que mais me chamou a atenção foi a ambientação, principalmente do início, quando o personagem que começa sendo o protagonista, depois ele vai dividir esse protagonismo com outros, mas o personagem que começa sendo protagonista, ele vai viajar até o castelo do Drácula. E essa viagem já é super tensa, assim, você ouve os uivos dos lobos, você fica meio temerosa na escuridão que ele descreve, os cenários todos. Então é muito, muito, muito bom. Recomendo, livro que virou favorito, e fiquei muito feliz de tê-lo lido, principalmente agora em outubro. E o último livro que eu li para maratona literária de Halloween não estava programado, mas eu resolvi inserir, e eu acabei terminando em novembro. Eu estou gravando no dia 3 de novembro, e eu finalizei ontem o livro Da Magia à Sedução, que também fala sobre bruxaria em tempos mais recentes, no século XX. A autora deste livro chama-se Alice Hoffman, ela é norte-americana, e o livro é da editora Rocco. A tradução é da Cláudia Martinelli Gama. E este é o livro que deu origem ao filme Da Magia à Sedução, que eu ainda não assisti, ou se eu assisti faz muito tempo, eu não lembro de nada, absolutamente nada. Então pretendo ver em breve, agora que eu finalizei o livro. E gostei, gente, foi um livro assim, eu acho que ele começa muito bem, no meio ele perde um pouco a força, e no final ele ganha força de novo. Tem um pouquinho de romance, um pouquinho de policial, conta a história de uma família de mulheres em Massachusetts, nos Estados Unidos, e essa família de mulheres tem a fama de serem bruxas, então, e elas fazem realmente como se fossem simpatias e feitiços, mas é tudo muito também real ao mesmo tempo. Esses feitiços e simpatias que elas fazem tem a ver com conhecimento de ervas. Então foi uma leitura bem legal, bem agradável, e eu tô curiosa pra ver o filme. Se você já assistiu, se você tem boas lembranças desse filme ou más lembranças, me deixa aí nos comentários pra eu saber. Já falei com umas 2 ou 3 pessoas que, nossa, amam o filme. Eu lembro que esse filme fez muito sucesso na época, ele bombou, mas eu realmente não me lembro de ter assistido. Se eu assisti, deve ter sido alguma cena, mas não ficou na minha cabeça. Então é isso. E pra finalizar, eu tenho uma dica muito boa. Antes, queria agradecer também as meninas, minhas amigas do Piquenique Literário, que são a Thaís Inocêncio, a Stephanie, do Devaneios de Papel, e a Júlia, do Um Girassol Literário. Os Instagrams delas estão aqui embaixo para vocês seguirem, porque são perfis muito, muito bacanas. Elas amam os livros assim como a gente. E elas promoveram durante o mês de outubro, se eu não me engano, foram 2 maratonas de 12 em dobro. Foi o nome das maratonas. É tipo uma maratona 24 horas, só que ao invés da gente ficar 24 horas acordada, seria 12 horas num dia e 12 horas no outro, pra não ficar muito cansada também. Então essas 2 maratonas me ajudaram muito a acelerar as leituras e a me concentrar, né? Quando a gente faz sprint junto com outras pessoas, isso nos anima bastante. E a dica que eu queria dar é que o Piquenique Literário de outubro de 2020 foi sobre o livro Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus, que é um livro magnífico, todo brasileiro tem que ler esse livro. Aliás, eu recomendei esse livro em uma tag que eu elaborei, chamada, acho que Livros para Conhecer o Brasil.
Esse é um deles que eu indiquei lá. Vou deixar linkado para vocês no box de descrição e também nos cards. Mas o Piquenique Literário, que é um clube de leitura que acontece aqui na minha cidade, São José dos Campos, no interior de São Paulo, está acontecendo virtualmente por conta da pandemia. A gente não está podendo se reunir presencialmente. Então está acontecendo virtualmente e pessoas de todo o Brasil estão participando, tá bem legal. O do mês de outubro, como eu falei, foi do quarto de despejo e nós conseguimos uma participante especialíssima. Nós não, os organizadores do piquenique conseguiram, que são a Thaís e o Bruno. Quem participou com a gente foi a Vera Eunice de Jesus, que é a única filha viva da Carolina Maria de Jesus. Ela é professora de português e, gente, ela deu uma aula sobre a Carolina Maria de Jesus, falou sobre a vida da mãe dela, falou sobre muito do que a mãe dela sofreu, sobre a obra, sobre as instituições que estão disputando a obra da Carolina e onde ela pensa em deixar essas obras, porque ela quer que sejam muito bem cuidadas e disponíveis para todo mundo ter contato com esses cadernos da Carolina. Eu só queria dizer que esse encontro ficou gravado, o que é maravilhoso, porque é um material assim precioso para quem quiser conhecer mais sobre a Carolina Maria de Jesus. E eu vou deixar o link para vocês aí no box de descrição, tá bom? Para quem quiser assistir. Então é isto, agradeço muito a companhia de vocês sempre. Não se esqueçam de deixar um joinha pra mim, me contar o que vocês leram em outubro, principalmente se vocês tiverem dica desse tipo de livro assim meio que de terror ou com criaturas que remetem ao terror, porque eu gostei de ler essas coisas. Claro que não vou ler o tempo todo, mas pretendo ler com mais frequência, então se vocês tiverem dicas, agradeço bastante também. E um beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau!